Olá, muito bem. Mais um coquetel do amor. Hoje o tema do coquetel do amor é clareza como dom. Você que já está aqui conosco, né? Caso você tenha sentido alguma dificuldade algum dia na sua vida em ter clareza, aquele entendimento para se comunicar com as pessoas, uma clareza para criar algo novo na sua vida, o que seria importante, o que seria interessante, né? Seja muito bem-vindo, continue conosco assistindo esse vídeo. Vamos falar sobre clareza. Informação importante. Caso você esteja chegando aqui agora, assista o primeiro episódio desta primeira temporada. É um vídeo mais longo e esclarecedor, trazendo nomenclaturas, explicando a nossa causa, porque daqui a pouco eu já vou entrar direto na molécula da Camila, que é a nossa convidada de hoje. Os aperitivos do amor serão para ela, Camila Borgonov Silva Barbie. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, obrigada pelo Olá, convite. imagina, imagina. Será uma experiência muito boa. Camila, olhando para a sua molécula, eu vejo em você uma facilidade grande em entender a amplitude das coisas. Eu não sei se você já vive isso, né? Se você consegue observar isso no seu dia a dia, mas você tem essa amplitude, você traz isso como recurso, é natural seu. Você consegue entender cada coisa no seu devido lugar através de uma lógica. Você tem uma tendência a ter um raciocínio lógico que traz essa clareza para você, né? E depois você consegue comunicar isso para as pessoas, você consegue levar, inclusive, essa clareza adiante. Você já conseguiu perceber isso? Você já vive isso na sua vida? É engraçado, tem algumas coisas que a gente faz naturalmente, mas a gente só percebe que tem quando alguém nota, né. Então, então é engraçado. Então, quando você fala: "Você já percebeu?", então é o momento em que a gente reflete sobre isso, né. Eu sempre me achei uma pessoa muito observadora, eu sempre achei que eu conseguia concatenar muitas coisas que estavam ao meu redor e fazer uma conclusão de pensamento. Eu sempre fui muito mental, por assim dizer, né. Mas nunca vi isso exatamente como um diferencial ou um dom. A gente não reconhece essas coisas, né, até que alguém nos analise. Mas isso sempre me ajudou, profissionalmente e no dia a dia, obviamente sempre me ajudou. Eu consigo sim, eu consigo perceber coisas ao meu redor com facilidade, isso é fato. Muito legal. E para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia Carla Sáfia e eu gosto de dizer que eu sou a facilitadora para o reencontro com a sua verdadeira identidade. Esse é meu papel aqui e eu quero mostrar para a Ifer hoje, a Camila, né, como eu a chamo. Eh, Quero mostrar para ela detalhes da sua própria essência, da sua própria consciência, que ou que ela já vive e não tenha notado, vamos dizer assim, não tenha tido a clareza tão grande, ou coisas que às vezes ela ainda não percebeu e vai trazer assim uma melhora, vamos dizer, nas experiências dela no dia a dia, na vida, né? Então, Aifer, vamos fazer, por favor, um brinde. Ok, Um brinde, gratidão pela eu que sua, agradeço, por ter aceito o convite. E eu que tchim, agradeço. gratidão por ter trazido e por compartilhar o seu amor com a gente hoje. Eu que agradeço pelo que eu vou receber hoje, estou ansiosa. Vamos lá, já vou compartilhar aqui a sua molécula. Gente, fala Ela sério, ficou olha linda o isso. desenho, eu adorei. Nossa, gente, é simplesmente sensacional, não querendo menosprezar nenhuma outra molécula, né? Eu sempre adoro falar aqui que todas são muito belas, até porque todas retratam a consciência de alguém, né? Então, não tem como a gente subestimar nenhuma, mas essa molécula da Camila, olha isso,
Você consegue enxergar aqui? É a Mulher Maravilha voando, ó. Fala sério, olha os braços assim. Pois é, agora você falando, eu comecei. Inicialmente imaginei algo como se fosse uma borboleta, uma libélula, não sei, foi algo meio assim no início, mas achei muito bonita. A primeira impressão foi excelente. Olha, eu vou começar falando que é uma das moléculas mais equilibradas, assim, que eu já vi. Porque eu estava até gravando um outro coquetel do amor e eu estava explicando o que acontece, né? Todas as moléculas são totalmente completas para cada pessoa, para que elas nasçam, né, com os recursos, com as ferramentas próprias para desempenhar a sua própria função. Então, tem pessoas que serão mais isso, pessoas que serão mais aquilo, pessoas que serão menos isso, pessoas que serão menos aquilo. E tá tudo bem, ninguém é melhor que ninguém, né? Nenhuma é melhor que a outra, nenhuma molécula. A única coisa é que nós precisamos realmente assumir, nós precisamos de uma vez por todas entender que nascemos para viver algumas coisas e não nascemos para viver outras coisas. Isso é para cada pessoa, né? Não existe um ser que veio exatamente para ser bom em tudo e viver tudo. E aí tem pessoas, Camila, que vivem muito mais o lado consciencial como um todo. Na palavra das pessoas, eu vou usar espiritual, para ficar mais claro, né? Porque nem todo mundo usa consciência da maneira que a gente usa. Então, tem pessoas que nasceram para viver muito mais o lado espiritual do que o humano, tem pessoas que nasceram para viver muito mais o humano do que o espiritual. E aí, isso que é legal, isso que é interessante, cada um tem a sua proporção. E não existe certo e errado, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Uma vez que você reconhece qual é a sua proporção e você consegue aplicar aquilo na sua vida, com certeza você vive a sua liberdade, a sua felicidade, a sua plenitude, né? Porém, eu vejo a sua equidade aqui do lado humano, com esse lado consciencial, o lado humano com o lado espiritual, é muito interessante, muito interessante. E eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com a sua molécula. Eu quero começar aqui. Bom, vamos lá. Então, para você entender melhor, porque eu sei que tem algumas denominações que eu vou falar aqui que você já entende melhor, você está muito tempo nos grupos com a gente, né? Mas para ficar mais claro, porque você nunca participou de uma leitura de fato de molécula. Então, onde tem os graus, você consegue ver o meu mouse, né? Sim. Onde tem os graus aqui, são as esferas, tá? Então, quando você vem para o gráfico, você nota que no gráfico tem as 8 inteligências em torno e a inteligência 5 no centro, ok? Então, nós temos aqui as 9 inteligências. Todo mundo tem as 9 inteligências, ok? Porém, a composição de cada inteligência é diferente para cada um. Os graus, quando a gente coloca aqui, eles representam a esfera a cada 5 graus. Então, por exemplo, como aqui a gente está falando da sua sexta inteligência, né, que é a cognitiva, nós podemos ver aqui que é o 15º grau, que representa isso. Isso significa que é a terceira esfera. Então, o 5 é a esfera 1, o 10 é a esfera 2 e a esfera 3, ok? E esse 3 que está aqui dentro, ele não está te dando a informação de esfera, é a informação de corpo. Isso significa que na sua sexta inteligência, você tem a terceira esfera e também o terceiro corpo. E aí, explicando isso para você, eu já entro no que eu quero colocar e que no que trouxe esse sentimento para mim, essa sensação de clareza, tá? Porque você tem bastante números 3. Olha aqui que você tem o 3 também na inteligência 8 como esfera. Aqui você tem o 3 como o seu ponto de genialidade.
o seu ponto, como o 5 é o centro da molécula, o que acontece? Todas as energias de 5, elas irradiam para todas as outras inteligências. Ela é realmente uma base, tá? Ela é realmente um centro energético que expande, abraçando todas as outras inteligências. E esse seu ponto principal também é o 3. E aí eu falei, que incrível, porque o 3, ele é ligado à comunicação como um todo, para mim. Nós já vamos falar mais de corpo 3, a gente vai falar mais de inteligência 3, de esfera 3, né? E só que quando a gente fala de comunicação, e quando a gente fala de raciocínio lógico, como o 3 é o corpo mental, então, para mim, essas informações elas vão se interligando. E isso traz para mim, Cíntia, essa sensação de clareza. E aí, deixa eu falar um a um, aí você já vai entendendo melhor, tá? Eu comecei aqui pela inteligência 6, então vamos seguir com ela. Ah, antes disso, pensa comigo uma coisa. Quando a gente fala de esfera, pensa que a esfera, elas estão num âmbito consciencial, como se elas fossem a fonte, tá? Então, na inteligência 3, na esfera 3, você tem a fonte para que a sua sexta inteligência atue como veículo. Então, é como se a sua sexta inteligência manifestasse a esfera 3 aqui no planeta, sendo que a sua atuação principal é através do corpo 3. Deu para entender o mecanismo da esfera com a inteligência e com o corpo? Então, assim, a inteligência 6, que é a inteligência cognitiva, que é a inteligência que vai atuar na sua área social da vida, porque é a área que vai levar você a se comunicar com o externo, tá? Então, quando a gente fala dessa comunicação com o externo, a inteligência 6 é o nosso lado social, ok? A esfera que embasa essa inteligência é a esfera 3, que é a esfera da vida. E o corpo que você tem mais ativo, que faz com que você manifeste essa consciência da vida através da inteligência 6, quando você está lá se comunicando com o externo, é o seu terceiro corpo. E o seu terceiro corpo é o corpo mental, né? Então, para você, é sempre muito importante na sua vida social, qualquer manifestação e interação que você tenha com o externo, com pessoas que sejam mais externas, né? Porque quando a gente fala de um social, a gente não está falando exatamente da sua parceira, da sua família, se bem que família também entra no 3, né? Desculpa, confundi aqui. Então, quando a gente fala de 6, a gente não está falando de um relacionamento amoroso, a gente não está falando da família, a gente não está falando de colegas de trabalho, a gente está falando realmente de um lance mais amplo, mais social realmente. Então, o que acontece? Nesse aspecto, você utiliza muito o seu corpo mental, você utiliza muito a sua mente para trazer para você informações para você tomar decisões, para você escolher se você quer ou não estar com aquelas pessoas, se você quer ou não participar daquele jantar, se você quer ou não se socializar, se você quer ou não sair, estar entre aquelas pessoas e tudo mais. Porém, tem um aspecto do corpo 3 que eu quero colocar aqui de uma forma forte, que ele traz uma amplitude de visão muito grande. O 3, quando a gente fala dele como corpo, além da gente pensar nos pensamentos, né? Porque como é a mente, então tem toda a administração de pensamentos, tem todo realmente o raciocínio lógico e tudo mais, só que ele traz uma característica também de amplitude de visão. Então, você enxerga coisas
por exemplo, ali, né? Essa observação, por exemplo, que você citou, vem muito disso, porque enquanto eu estou aqui olhando para você, e eu estou falando da sua molécula, e eu estou concentrada nisso, eu estou olhando isso, né? Você, estando aqui no meu lugar, você já estaria olhando tudo o que está acontecendo à minha volta também, inclusive. Você estaria percebendo os detalhes da parede, mesmo sem estar olhando para a parede. Isso dando um exemplo bem simples e físico da coisa, né? Só que a gente pode aprofundar essa sensação, a gente pode aprofundar esse sentido de percepção. E aí a gente está falando disso, desse corpo 3, dentro de uma inteligência 6, que é realmente, a gente fala aí da cognição. Porque quando a gente se comunica com o externo, quando a gente se relaciona com o externo de uma forma mais ampla, de uma forma social, todos os nossos sentidos, o tempo todo, eles estão ali atentos, né? Porque o social, ele é menos íntimo, é diferente. Quando você tem um relacionamento amoroso já de tempos, você já está segura, você está na confiança, você está menos alerta. Quando a gente fala de um relacionamento social, são todos os sentidos, essa cognição, a inteligência cognitiva em alerta o tempo todo. Opa, o que eu posso absorver melhor aqui? Nossa, isso faz sentido ou não faz? Eu gosto disso, eu não gosto? Todos os sentidos ali experienciando o tempo todo. E aí você tem, então, nessa inteligência que funciona dessa maneira, esse corpo 3 que te traz essa amplitude de visão. O 3, o corpo 3, ele é visionário. Você é uma pessoa que está sempre à frente, que você está vendo coisas que outras pessoas ainda não viram. Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, do profissional, né? O corpo 3, ele estaria já vendo detalhes de coisas que poderiam acontecer lá na frente do processo, que outras pessoas ainda não teriam nem noção daquilo. Como o seu 3 está no centro, você tem ele como centro da genialidade, né? Como centro aqui de tudo, então eu posso falar do corpo 3 para você em todas as áreas. Eu posso falar do corpo 3 para você em todos os sentidos. Então você tem essa naturalidade, essa facilidade em ser visionária em todas as áreas, tá? Obviamente, aqui nós estamos falando especificamente do 6, dessa vida social, e sendo embasada aqui também pela própria vida. Aí a gente pode puxar e esticar mais isso aqui, então, quando a gente fala de uma inteligência de amor infinito, você tem também a esfera 3, a vibração embasando. Então, para você, quando a gente fala de amor, o corpo que está lá atuante, o mais atuante é a própria consciência, 9 é o corpo consciencial, né? Mas também tendo como base, como fonte, a energia de 3, que é a vida. Então, isso é muito legal. E esse aqui é um equilíbrio, é uma equidade muito interessante que você tem. Quando a gente fala de amor infinito, você puxa a consciência como o corpo principal atuante ali, e ao mesmo tempo você vem para a tridimensionalidade. Porque quando a gente fala de 1, 2 e 3, nós estamos falando da tridimensionalidade. E é muito legal ter esse jogo, é muito legal você ter esse equilíbrio, porque quando a gente está muito só espiritual e consciência, né? A gente precisa entender, opa, eu preciso ficar mais atenta e observar mais como que eu atuo na vida humana, porque eu estou mais no espiritual. Então, eu preciso entender um pouco mais como atuar na vida humana. Porque, embora eu seja completa, a minha molécula é o suficiente, tem algumas coisas que eu vou fazer na vida que eu preciso me atentar aos meus comportamentos, como atuar, né? E para você, já existe aí uma naturalidade nisso, quando a gente fala de amor infinito, porque aqui a gente já está falando de uma inteligência
8 e uma esfera 9, que elas estão no âmbito mais consciencial, já não estão na tridimensionalidade. Só que você tem uma base que te puxa a viver isso numa tridimensionalidade, numa base de entender como é isso dentro da vida. Então, sempre é legal você analisar o corpo, como que esse corpo atua, essa inteligência na vida que nós estamos vivendo e qual a fonte que ele tem, qual que é a base que ele está utilizando, né? E vamos lá, vamos ver 3. Quando a gente vai para o seu centro, quando a gente vai então para o seu centro, com o mesmo corpo 3, com toda essa amplitude, toda essa visão, tendo sempre ideias inovadoras, vamos dizer assim, porque o 3, deixa eu ver como que eu vou colocar isso para você. Quando a gente fala de corpo 3, Camila, não é inovação em si. A inovação em si é no 5, tá? Quem tiver o corpo 5, deixa eu ver, acho que você não tem o corpo 5. Quem tiver o corpo 5 em algum lugar, aí sim a gente fala de inovação. Só que o 3, o que que acontece? Ele sempre tem uma ideia diferente para aquilo que já existe. Até porque, quando a gente fala de inteligência, o 3 é a própria criatividade, né? Então, ele como corpo, ele também acaba puxando para ele esse lance de criar o novo para algo que já está lá, que já existe. Eu acredito, inclusive, eu vejo isso como algo que deva auxiliar você na sua profissão. Porque é como se você realmente utilizasse a sua criatividade para enxergar, através dessa visão mais ampla, alguma coisa que precisa ser descoberto ali e que ninguém enxergou ainda, sabe? E aí, olha só, tá acompanhando? Tá tudo certo? Sim, E aí, sim. então, eu puxo para a inteligência do lado aqui, ó, que é a inteligência 3, que daí a gente está falando da própria criatividade em si, porque é inteligência criativa. E na inteligência criativa aqui, você tem o quê? O sexto corpo. O sexto corpo, ele é um corpo que leva você a mergulhar no oculto da coisa. Então, a gente está falando, olha que muito legal, porque na inteligência 6 você tem o 3, né? Que amplia a sua visão, então, na energia. E quando a gente vem para a inteligência 3, que é a própria criatividade, você faz um mergulho mais profundo ainda naquilo que você está olhando, naquilo que você tá vivendo ali naquele momento. O 6, ele te facilita e te estimula, ele vai levar você a viver o lado oculto daquela coisa, a você entender o mistério que tem por trás, a você entender o enigma que tem por trás daquilo que você está vivendo. E isso embasado por uma criatividade da inteligência, né? E ainda aqui, você pode utilizar a própria esfera 4 também ao seu favor, como base aqui de toda essa energia. E aí, voltando então para o corpo 6, esse corpo, ele te permite, o corpo 3, ele permite você ver tudo de uma forma mais ampla, ok? Só que o corpo 6 permite você a realmente ver aquilo que mais ninguém está vendo. As outras pessoas não estão enxergando. Não estão. Né? Porque o 6 é a alma. Então, ele é realmente um mistério, é o oculto, é o enxergar nas entrelinhas. E aí você tem isso na sua própria inteligência criativa, na sua criatividade, que a gente pode puxar, que é a mesma vibração,
do seu corpo central. Então, do corpo que atua como sendo da sua genialidade. Quando a gente fala de genialidade também, então vamos falar da própria inteligência 5, né? Que é uma inteligência que eu acredito que eu nunca falei muito a fundo no Coquetel do Amor, e como eu estou dando ênfase aqui hoje na sua vibração 3, vamos focar na inteligência 5. É a sua genialidade. O que é, né? Uma genialidade? É aquilo que você tem como automático, vamos dizer assim. É aquela ferramenta, é aquele... eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas vamos supor que seja um aplicativo, né? Vamos supor que você fosse um aplicativo. É a função principal do aplicativo. Então, tudo que você for fazer, tudo que eu for procurar dentro deste aplicativo, ou seja, vamos supor que eu procure alguma coisa dentro da Camila, tudo isso estará embasado, então, neste corpo 3 também. É o seu poder, é a sua facilidade, é a sua... Tem palavras que eu vou falar, mas como são palavras de outras inteligências, então eu não quero confundir a cabeça das pessoas, né? Daí eu fico procurando. É a sua função, vamos dizer assim, de ver essas coisas mais amplas. Só que quando a gente fala de função, fica parecendo que é uma coisa que você precisa fazer e que você então tem que ficar muito ligada naquilo. E nesse caso, não, porque já é automático, porque é seu, porque é você. Então, isso vai acontecer de qualquer jeito. Então, o que acontece? O legal aqui é você entender que isso é importante para você. Teve um coquetel do amor que eu fiz, né? E que a pessoa depois comentou comigo e falou assim, poxa, você me descreveu exatamente e você me falou coisas que são tão naturais em mim, que a minha molécula mostra isso, e que na minha vida eu sempre achei que era um defeito meu. Entendeu? Então, a molécula é muito legal para isso, para você entender, para você olhar e observar e falar, isso sou eu. Então, é assim, faz parte, eu ser assim, faz parte da facilidade ou não que eu terei em desempenhar a minha função como ser humano neste planeta. E tem algumas coisas, por exemplo, né, em pessoas que se elas estão negando, se elas não conhecem a molécula delas, e neste momento elas estão negando, porque às vezes a gente se compara com outro ser humano, né, e a gente fala, nossa, seria muito mais legal viver aquilo e não viver isso que eu vivo. Então, se você está negando, provavelmente as experiências que você está vivendo não são experiências muito interessantes para você, que te tragam realmente uma satisfação, né? Por quê? Porque você não está vivendo o que está realmente na sua alma. A gente traz tudo isso, são ferramentas, tudo isso são recursos para que, de fato, a gente desempenhe esse papel. Eu gosto de falar que a gente não caiu de paraquedas aqui, né? Ah, tá, vai lá ver se você consegue alguma coisa lá naquele planeta chamado Terra. Não é? Nós estamos aqui todos realmente embasados, nós temos todo esse suporte, nós temos todo esse apoio consciencial, espiritual, por um motivo. Existe um motivo. E assim, a gente escolhe viver esse motivo da maneira que a gente quiser. Existem milhares de possibilidades, milhões, né? Íons de possibilidades para a gente escolher. Obviamente, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente tem autoconsciência, enfim, a gente tem a possibilidade de escolher melhor para nós mesmos, né? Porque tudo isso que a gente está falando é para a gente. Viver a nossa molécula, o primeiro benefício é sempre para nós mesmas, para que a gente realmente sinta a liberdade, a felicidade,
a plenitude, para que a gente viva experiências extraordinárias, primeiro para nós, e depois que a gente transborde isso para outras pessoas, né? E imagina, quanto mais pessoas viverem essas experiências extraordinárias, viverem tudo isso, se autoconhecendo cada vez mais, a gente pode entrar no... Como que é que sei lá, como se fosse uma utopia que o pessoal chama, né? De viver um mundo melhor. Porque tem gente hoje em dia que não acredita mais que é possível isso, né? Que não dá, porque quem somos nós? A gente não consegue influenciar na política, a gente não consegue influenciar sei lá, na religião, não consegue influenciar nos sistemas grandes que já existem eu não quero usar essa palavra, eu não quero falar que é uma manipulação, mas que lideram grande parte do povo, vamos dizer assim. Então, muita gente acredita que não dá para fazer mais nada, porque somos muito pequenos perto de tudo isso. Só que cada um de nós podemos fazer essa nossa parte. Então, eu acredito que... Eu estou falando tudo isso porque eu acredito que essa genialidade tem a ver com isso. Sabe? O que é o seu principal ali que você traz? E independente, qualquer coisa que você for viver em qualquer inteligência, olha para isso. Não deixa de viver, não camufla a sua amplitude de visão. Não camufla você ter sempre novas ideias a partir de qualquer coisa que seja, que você esteja olhando, que você esteja vivendo. Tudo isso é extremamente importante. E aí, essas análises podem ser feitas a partir de qualquer inteligência, olhando cada um dos corpos, né? Olhando para as esferas que você tem aqui. E quando eu começo falando da clareza como dom, é por causa do seu 3 em 5, do seu 3 na genialidade, e por causa do que eu te falei, o seu conjunto de 3 e a equidade da sua molécula para mim, traz essa clareza, essa percepção de clareza. E eu confesso para você que para mim isso não é mental, não é um raciocínio lógico que eu tive, foi muito mais, vou até tirar aqui, para a gente conversar um pouquinho. Foi mais uma percepção, porque eu falei assim, nossa, olhando para a molécula da Camila, me traz uma percepção de que ela tem clareza das coisas. Esse conjunto, essa união de conjunto de 3, como esfera, como inteligência, como corpo, né? Me parece que traz essa clareza, parece uma bagagem de sensibilidade sua, uma bagagem de ferramentas e recursos que você consegue entender os grupos que você atua, que você consegue perceber essa vida social, né? Porque você tem, na inteligência 3, você tem o 6, que é o corpo também como o que te facilita ali entender o mistério e entender todo o enigma por trás daquilo. Então, você chega nos lugares, você entende, você simplesmente entende, você sente a sua sensação junto com o seu raciocínio lógico, passam para você uma clareza do que está acontecendo e você ainda consegue, através da sua genialidade, comunicar isso. Se for preciso, se você acreditar que é importante, você consegue comunicar isso. Se você quiser conversar isso com alguém, se você precisar ou sentir que você deve explicar o que está acontecendo para as pessoas. Então, eu acabo vendo isso como um facilitador incrível na sua profissão. Você consegue sentir, perceber? O que você sente de tudo isso? Vou te tirar do vídeo. Eu acho que essa leitura ela é muito fantástica mesmo. E quando você falou sobre, eu tô aqui focada, falando alguma coisa, e você está observando a parede, por exemplo. Na verdade, é muito mais, o que eu percebo muito em mim acontecendo é o seguinte, você está falando, na hora que você joga a informação para mim,
sobre, você entrou num ambiente. Aquilo que você está falando, eu já estou raciocinando com outras situações. Eu levo isso muito longe. Cada frase do que você me explica, ela vai muito longe dentro do meu cérebro, entendeu? É isso que acaba acontecendo. Eu já trago situações que eu passei, eu já lembro de exemplos. Isso é muito natural, de fato, se é exatamente isso que você enxerga, mas eu acho que realmente o que acaba faltando quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente não sabe dar nome para as coisas, a gente não sabe de onde vem, como que a gente a gente acessa, a gente não sabe. As coisas estão em nós e simplesmente fluem ou não fluem. A gente não tem esse reconhecimento. Eu acho que o que a molécula vem fazer por nós é trazer esse reconhecimento, né? Por isso que ela é tão importante, né? É, bem legal. Eu sou suspeita, né? Mas realmente eu acredito que esse reconhecimento é essencial, vamos dizer assim, fundamental, né, na vida das pessoas. E vamos falar um pouquinho da sua jornada da consciência? Tem alguma, como você entende, né, um pouco mais dos números aqui, vamos dizer, entende mais que as outras pessoas? Você tem algum número que você olha aqui, que você queira comentar, perguntar, falar alguma coisa? Nota que você tem o corpo 6 também na inteligência magnética, em 4 também, né? Então, é bem legal. Mas eu vou deixar você ver se você quer perguntar alguma coisa, senão eu não paro de falar. Né, tem muita coisa para se falar, né? Realmente, se a gente começa a perguntar. Eu acho que você pode falar realmente disso. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido também, o fato de 6 em 4 aqui. Se você quiser falar um pouquinho. Legal. Então, 4, a gente está falando da inteligência magnética dimensional. O que acontece? A inteligência 4, ela é tudo aquilo que você atrai, né? Ela movimenta, o movimento dela é aquilo que você atrai para sua vida, porque é o seu magnetismo. Então, eu atraio o que eu vibro, não é mesmo? Na verdade, a gente fala que nós atraímos o que é complementar ao que nós vibramos. Porque o que eu vibro, eu já vibro, e não tem como eu atrair aquilo que é meu, né? Ninguém vai ter igual o que é meu, é único. Então, o que é complementar a essa energia que eu estou vibrando, eu atraio para o meu campo, para a minha vida, para o meu dia a dia, para aquilo que eu vou viver, se eu vou materializar ou não alguma coisa na minha vida, se eu vou concretizar ou não alguma coisa na minha vida e tudo mais. E aí você tem, então, o corpo 6, que é o mesmo corpo aqui da sua inteligência 3, que é esse corpo que te leva para o mistério, que é a alma, que envolve esse social também. Quando você tem o corpo 6 atuando em alguma inteligência, isso significa que para você é importante também participar de grupos. O participar de grupo é muito importante, né? Você está ali compartilhando com outras pessoas, sendo acolhida, às vezes, quando você precisa, né? Mas ter esse apoio. Tá? E aí, quando a gente fala do mistério, do oculto, do enigma, e a gente está falando disso dentro de um magnetismo, dentro de uma inteligência magnética dimensional, você tem uma facilidade, eu não sei se você já percebe isso, mas você pode, né, caso você queira aguçar, se aprofundar mais nisso, você consegue, você sozinha, né, fechar seus olhos e começar a sentir através dos seus corpos ali realmente, gente, peraí, deixa eu entender, deixa eu perceber o que está acontecendo aqui por trás dessa energia que eu estou sentindo.
Porque quando a gente fala da vibração 4, a gente está falando de uma parte que é energética, de fato, né? Então, o que está por trás dessa energia? Qual que é o enigma? Qual que é o mistério? O que a minha alma me diz? O que eu tenho de registros na minha alma que está por trás dessa energia, que é a energia que está comandando o que eu estou atraindo de complementar para a minha vida? Porque pode ser que em algum momento você fala, cara, não estou gostando disso que eu estou atraindo. Não estou gostando do resultado, não estou gostando do que a vida está trazendo para mim a respeito de um assunto. Só que é você que está magnetizando isso, né? Não sabemos, é autorresponsabilidade total nossa. Então, o corpo 6, ele consegue te mostrar, ele consegue te conduzir, né? Eu queria até ter falado isso antes, tinha perdido a palavra. Ele consegue conduzir você para que você entenda o que está por trás disso que não está legal. O que eu preciso mudar algum comportamento, eu preciso mudar hábito, eu preciso... Como a gente está falando aqui até de 4, né? De repente, dar uma olhada nos paradigmas, porque 4 fala de paradigmas astrais. E quando a gente fala de paradigmas, é uma união de crença mental com padrões emocionais, né? Então, pode ter alguma coisa aí que você está vivendo, que você ainda acredita, que você está repetindo, alguma repetição emocional, aí, algum padrão que te leva a acreditar também, né, a ter uma crença e que está atraindo alguma coisa que você não queira para a sua vida. Então, aciona aí o sexto corpo, que a sua alma te traga os registros que estão levando você a manter essa repetição, mostre aí para você os mistérios, mostre o enigma, o que está por trás disso, porque você quer mudar esse paradigma. Você quer substituir por outro que seja benéfico para você. Você quer acreditar naquilo que tem a ver com a sua molécula. Você quer viver algum padrão emocional na sua vida que te traga realmente coisas benéficas. Porque é o que a gente fala, não existe essa coisa de você zerar, né? Ah, eu não vou ter nunca mais na minha vida nenhum padrão emocional, nenhuma crença. Não existe isso. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para viver certas coisas que fazem parte dessa dimensão. Então, você sempre vai ter um padrão emocional. Você sempre vai ter um hábito, sempre vai ter uma crença, você sempre... Só que, peraí, tudo isso está de acordo com a sua molécula ou não? Tá de acordo, né, com a sua genialidade, com o papel que você veio desempenhar? Isso vai facilitar, ou melhor, né, vai permitir você a viver a liberdade, a felicidade, a plenitude, ou vai atrapalhar? Porque se for algum paradigma limitante, que for bloquear o seu caminho, aí realmente você não vai gostar do que você está atraindo. E aí o sexto corpo, então, porque, ó, por exemplo, se você tivesse o corpo 3 aqui, você iria ter a percepção de uma forma diferente. Seria um raciocínio mais lógico, seria uma visão ampla, mas que vem de uma lógica para você entender. E nesse caso, não, é o corpo 6. Então, aqui a percepção é realmente mais com essa coisa do mistério, do oculto. É a sua alma conversando com você. É a sua alma te falando, não está legal, muda. Tá? É muito legal, né? E Muito bom. E a esfera que você tem aqui como base para tudo isso é a 5. É a 5. Eu ia falar para você da jornada, mas eu não vou falar. Pelo tempo que a gente tem, se você me permite, eu acho que a gente pode falar de uma simbiose da sua análise. Ok. Porque assim, nos outros coquetéis do amor, principalmente nos do início, e que foi para o ar antes desse aqui seu, eu falei foi, porque ainda não foi, mas vai ser. Mas eu já falei foi. Está sendo. Eu expliquei exatamente a jornada, então depois você pode assistir e pegar lá. Só que Ok. agora me deu uma vontade de falar do seu
da sua simbiose da autocura. Porque na autoanálise você tem a simbiose do prazer, da autocura e do poder de dádiva, tá? Do poder de dádiva, dá uma olhada depois, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você me pergunta, porque ele está relacionado à sua profissão. E aí você vai juntar tudo que a gente falou hoje, que eu falei que eu acredito, né, que facilita aí a sua atuação profissional, com o poder de dádiva que você tem lá, e porque vai dar um match muito legal. Olhando aqui, vendo os corpos que você tem no poder de dádiva, na verdade, assim, não vai dar match de número, que são números bem diferentes, mas é uma complementariedade muito legal. Assim, dá para falar, uau, eu vivo tudo isso profissionalmente, é muito legal, tá? Tá. Só que eu quero falar da simbiose da autocura. Ok. Então, o que acontece? Você tem os seguintes corpos que facilitam você nessa autocura. O corpo 6 é um deles, o corpo 3 e o corpo 3 de novo. O corpo 3 novamente. Só 3. Por que que eu quis te mostrar e por que que eu quis falar aqui da simbiose da autocura? Porque quando a gente estava na inteligência magnética, a gente estava falando muito de padrões, crenças, paradigmas, etc, né? Quando a gente fala de simbiose da autocura, é justamente para falar sobre curar esses bloqueadores limitantes na gente, tá? Porque olha só, como uma consciência vivendo uma vida humana aqui no planeta, teoricamente, a gente não precisa de cura. Em teoria, nós não deveríamos precisar de cura, nem da autocura em si, tá? Por quê? Se eu simplesmente ser, se eu nasço e vivo a minha molécula, eu nunca vou ter problema, eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou ter dificuldade, entende? Mas não é isso que a humanidade vive hoje aqui nesta dimensão e neste planeta. Então, a gente precisa de uma autocura. Essa autocura sua é manifestada através de 6, 3 e 3, como corpos, como corpos. Então, a qualquer momento que você falar assim, nossa, estou tendo uma repetição na minha vida, estou sentindo que é um padrão emocional que me leva a sentir uma dor, que se eu não fico atenta e se eu não estou consciente, me leva até a viver um sofrimento, né? Porque a gente coloca essas duas coisas com coisas diferentes. A dor é algo que você vai viver rápido, momentaneamente, por algo que tira você da sua zona de segurança, que te faz viver alguma coisa nova que você nunca pensou, né? E que daí você vai sentir realmente uma dor naquilo. A dor, ela não precisa ser só física, ela pode ser uma dor emocional também e tudo mais, mas ela é rápida, ela é momentânea. Nossa, que chato, eu não queria estar vivendo isso, tá, mas eu tô, tá doendo, tá, mas eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Se eu continuar martirizando, vira sofrimento. Se eu falar, tá, mas já tá, aconteceu, vou resolver, preciso resolver. Aí você sai da dor, vai para a solução daquele problema e tá tudo bem, tá tudo certo, e continua a vida, né? E aí, então, a gente gosta de colocar essas diferenças. Enfim, se a gente vivesse simplesmente desde que a gente nascesse a nossa molécula, nós não viveríamos isso. Porém, é muito normal que hoje a gente viva, né? Alguns mais, outros menos, mas todos nós vivemos, temos alguma dificuldade, algum problema, alguma dor. E aí, olhar então para a simbiose da autocura é muito importante, porque são aqueles corpos que vão atenuar, que vão conduzir você a resolver o problema e que vão mostrar para você hábitos, comportamentos que devem ser modificados. Porque se você está tendo dor, é por causa de hábitos e comportamentos. E às vezes a gente ainda insiste, a gente tem hábitos e comportamentos que não são condizentes com a nossa energia e a gente fica por anos insistindo em praticar aquilo. Eu sei que, obviamente, falar isso é muito fácil,
você está lá na prática realmente descobrir, entender quais são, é outra coisa, é outra história, né? A gente vive aqui faz anos, a gente estuda muito, a gente participa de vários grupos, né? Exatamente para a gente descobrir cada vez mais um pouquinho da gente. Tanto entender todas as nossas potencialidades, os nossos lados bons, como que vem da nossa molécula, por exemplo, como a gente entender também a melhor forma de ter consciência daquilo que a gente está vivendo e que não está sendo bom para a gente, para que a gente consiga modificar. E aí, agora tem mais mais 3 facilitadores, que no seu caso são 2, porque eles se repetem, mas eles se repetem em vibrações diferentes. Então, quando eu falo de 3 em 5, ele tem uma esfera 2 aqui auxiliando. Quando eu falo de 3 em 6, ele tem uma esfera 3 auxiliando, tá? Quando a gente fala da simbiose da autocura, a gente está falando de 3 inteligências, 4, 5 e 6. Então, por isso que eu fui nessas 3. Olha que eu dei um aperitivo de amor agora desse tamanho para quem não fez análise, hein, gente? Tá? Então, é o mesmo corpo, só que as análises podem ser feitas de maneiras diferentes de acordo com a base, de acordo com a fonte consciencial, espiritual, enfim, como você entender melhor, que está realmente suportando aquela energia, suportando no sentido de dar suporte, tá? Não de suportar que é uma coisa ruim, mas de dar realmente o suporte. Então, Camila, sempre que você sentir que tá, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Voltar para o seu centro sempre é o 3, né? Pensa que o seu centro é aqui, inteligência genial. Então, voltar para o centro é o 3. E, nossa, preciso me aprofundar em entender, porque eu sinto que tem coisas que eu preciso autocurar. Então, você vai buscar essa energia aqui, ó, o 6 nesse conjunto, o 3 nesse daqui e o 3 neste daqui. E aí, o último aperitivo de amor que eu quero dar para você, antes da gente bater um outro papo, é você olhar a sincronicidade de que você tem de corpo 2 na inteligência 2. Tá? E aí, o que acontece? Olha aqui na sua revolução, você tem um 2 como aprimoramento também. Sim. Tá? O que pode acontecer aqui? Bom, inteligência 2, a gente já sabe, né? Que é uma inteligência que leva você aí para um aspecto emocional. Então, tudo que tem a ver com emoções, né? Que é o que você vive mesmo ali no dia a dia, porque é um corpo tridimensional, e então é aquilo que às vezes traz uma alegria muito grande para a gente, ou então que deixa a gente triste. Tudo que a gente conhece aí como emoção em si é conduzido, é administrado, vamos dizer assim, por essa inteligência, né? Só que ela é uma inteligência também que trata das escolhas, né? As escolhas, são as escolhas, são conduzidas por 2. E o corpo que você tem, que atua nas suas escolhas, que faz com que as suas escolhas sejam realmente manifestadas, é o próprio corpo emocional. E aí, o que acontece? Você tem, então, esse exercício emocional acontecendo aqui, enquanto o seu mental é o centro, e você tem um exercício de mental também acontecendo mais de uma vez. Como você tem um 2 como aprimoramento, pode ser que algumas vezes você fica muito em dúvida se você vai pelo emocional, se você vai pelo mental. Você deve ter muito essa dúvida, porque o 2 é escolha e você tem ele no aprimoramento. Então, é mais ou menos assim. Nesta vida que você está vivendo neste momento, você pode
ter, assim, alguma dificuldade em entender as suas escolhas. Exatamente porque o 2 está como aprimoramento. Então, pode ser que você tenha essa dificuldade, né? E aí, eu diria para você fazer um match. Fala com o seu coração. Porque é ele que rege as suas escolhas. É o seu emocional que rege as suas escolhas. Só que você tem 3 como centro. Então, eu acredito que o grande lance aqui é você entender uma comunicação entre eles. É você realmente olhar e falar assim, eu preciso que o meu 2 se relacione bem com o meu 3. Para que eu possa realmente, entendeu? Porque não é o 3 que rege as suas escolhas, é o 2. É o 2. Só que a sua visão ampla e o seu raciocínio lógico está muito forte em você. E você pode ter medo de tomar decisões por eles, sentindo que você teria que ter pensado mais não, sentido mais com o coração. Entende? Então, assim, eu quis colocar isso para você refletir. Eu não tenho uma resposta para você, obviamente, né? Até porque a gente está falando de você, não tem como eu saber de você, das suas sensações e percepções de fato aí, de como as coisas acontecem. A experiência é sua, mas eu quis colocar essa observação porque você pode levar isso para um próximo nível. E pode parecer difícil, mas não é, não vai ser difícil para você. Tudo que você vive hoje, toda a busca que você tem de expansão da consciência, eu acredito, porque ó, já que a gente falou da sua revolução, dá uma olhada aqui, ó. Suas ferramentas são 606, então tem mais 2 6 aí, a gente pode falar de fato que são as suas ferramentas, né? Então, assim, faz uma análise profunda em você, com você mesma, com a sua alma, com a sua consciência, bate um papo e promove uma prática entre esses seus corpos para que você consiga chegar numa facilidade de comunicação para ter uma melhoria nas suas tomadas de decisão. Eu quis colocar esse aspecto para você, sabe? Porque pode ser alguma coisa que esteja pegando. Uhum. Ou que já pegou um dia, ou que possa acontecer de fato. E aí, realmente, você pode usar essa visão ampla de 3, você pode usar 6, esse entendimento do enigma, como que a gente fala? Desvendar, né? A sua facilidade em desvendar enigmas e tudo mais, você pode usar tudo isso ao seu favor, unindo aqui a esse emocional para que você faça as suas escolhas, tá? E por que eu estou falando isso? Eu poderia falar para você que o seu mental está sobressaindo aqui ao seu emocional. Mas não adianta, essa sincronicidade não é à toa. Entende? Por mais que o 3 é o seu centro, por mais que você nunca vai decidir só com o coração, porque você vai buscar fazer um match de raciocínio lógico, entendeu? É o emocional que comanda as suas escolhas. Então, a primeira palavra vai ser dele. É mais ou menos como se a primeira... Opa, eu estou falando de escolha? E aí, emocional, o que você acha? Ah, tá. Agora eu preciso entender o que o 3 diz a respeito. Ó, complicado, viu? Muito complicado. Mas, assim, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque, assim, eu acho que esse foi o ápice da análise que você fez para mim aqui. Eu acho que esse foi o melhor, a melhor... eu ia falar pepita, pepita de ouro, o melhor presente, porque realmente eu acho que eu tenho, não vou dizer que é uma dualidade, mas eu vivo isso constantemente, tá? Essa questão da tomada das escolhas, e eu sempre sinto que eu tenho como se fossem não são duas opiniões, mas duas
eu tenho um lado mais racional em relação à escolha e tenho um lado, óbvio, mais emocional, e os dois são muito intensos em mim. E essa parte de escolha, ela é bastante difícil para mim, a vida inteira, sempre foi. Então, Tá? desde a tomada de uma decisão entre sair de um emprego, ficar com uma pessoa, entre você perdoar alguém, entre você... Qualquer coisa, eu sempre tive... Eu nunca fui, como que eu posso te dizer, imediatista no meu comportamento. Então, por exemplo, aconteceu isso, eu faço isso. Aconteceu isso, eu faço... Não. Eu trabalho muito o que eu vou responder, o que eu vou decidir. E isso, muitas vezes, é um processo doloroso para mim. Nem toda vez é um processo bom. Por quê? Porque eu fico muito entregue naquilo, né? Tá. Então, muitas pessoas conseguem se livrar, vamos dizer assim, da dor de um processo, ou sair de uma situação e ir para o novo, porque elas são rápidas na decisão, Tá. certo? O corpo, enfim, a inteligência que as auxilia na decisão é prático. Acabou. Eu tomo a Entendi. decisão assim, para mim acabou, entendeu? Uhum. O meu não, os meus no caso, né? Então, aconteceu aquela situação, eu fico tentando entender o porquê que aconteceu, o que aquilo está trazendo para mim, o que eu devo fazer com aquilo, e aquilo me torna, aquilo realmente, de alguma forma, aquilo me aprimora, que nem você disse, é um processo de aprimoramento, possivelmente sim, mas ele não deixa de ser um processo dificultoso, né? Porque... E aí, às vezes, eu me vejo muito naquilo. O que eu faço agora? Porque se eu for seguir a razão, eu deveria agir desta forma. Mas é a minha razão ou é um paradigma? Que nem você fala, muitas das vezes a gente já está entrando num outro campo. Não é nem mais Sim. o meu campo, não é nem mais o meu corpo 3 falando. Né? Na verdade, às vezes já é outra questão, né? Então, é Sim. entender exatamente o que eu estou ouvindo e o que eu estou sentindo, acho que é a dificuldade, né? E aí, às vezes, muitas das vezes, eu me convenço de que eu tomei a decisão correta naquilo que, de uma forma equilibrada. E o equilíbrio, obviamente, deve ter sido aquilo que eu falei, entre o que era o corpo 3 e o 2, ou entre o... Enfim, mas na prática a gente nunca sabe. Mas foi interessante você trazer esse ponto, porque eu acho que é o que mais me caracteriza hoje em dia. Ah, É, legal. É é, interessante. é, É assim. Então, primeiro eu quero falar que não é porque é aprimoramento que precisa ser vivido, tá? entendi. É mais ou menos assim, o aprimoramento é um alerta para a gente. Então, fica Tá, alerta, porque pode ser que você tenha dificuldade nisso, pode ser que você tenha um desequilíbrio nisso, mas sim. não necessariamente, tá, então eu vou viver isso o resto da minha vida porque é o meu aprimoramento. Não, é ao contrário, como você tem essa consciência, então você pode buscar formas de resolver. Então, assim, como você está me dizendo, você já sente isso no seu dia a dia, né? Então, uma dica que eu dou para você é conhecer melhor, então, a sua jornada da consciência. E hoje a gente não tem mais tempo nesse programa, Uhum, mas você fez a análise resumida, e você tem os outros coquetéis para assistir, e você pode me perguntar, obviamente, né? Então, assim, ok. lá na análise está explicando o que é a jornada, como ela funciona, porque o que eu acredito, uma das coisas que você pode fazer é, você já sabe os seus corpos de autocura, porque como você mesma citou agora há pouco, quando você leva isso para um âmbito de 3, necessariamente pode ser que não é o corpo 3 atuando, pode ser que são registros que você tem no cérebro, não estou nem falando de alma, estou falando no próprio cérebro, Uhum, e que te levam a uma repetição emocional mesmo. Então, precisa realmente entender o que são os paradigmas, os padrões, as crenças e o que é o meu raciocínio lógico, o meu corpo mental atuando ao meu favor. Obviamente, todos nós sempre precisamos entender isso, cada um aí com o corpo que está atuando nas inteligências. Só que como a gente tem a tendência de ter esses limitantes na nossa vida, é por isso que todos nós estamos aqui nos grupos que estamos estudando, para nos conhecer cada vez mais e sair disso, né? Então, perfeito. a minha primeira dica para você é, vai a fundo na jornada,
Outra coisa, observa a sua simbiose do prazer. Porque a simbiose do prazer, ela é muito importante para te dar uma base do que você vai escolher na sua vida. O que você quer viver? A simbiose do prazer, ela te mostra o que você gosta. Quando a gente fala de prazer, a gente está falando de prazer em todos os âmbitos da vida. Porque todos nós deveríamos ter o direito de trabalhar no que nos dá prazer, de ter um relacionamento que nos dá prazer, de ter uma família que nos dá prazer, de tudo que nos dá prazer. Né? Verdade. Então, olha para a sua jornada da consciência, olha para a sua simbiose do prazer, da autocura a gente já falou um pouco, do poder de dádiva eu falei também para você dar uma olhada por causa do lado profissional. E uma coisa que eu lembrei agora, porque são tantas coisas, né, que tem coisas que a gente acaba deixando, mas que eu queria ter falado, tudo que eu falei de 3, para você lembrar que 3 a gente fala de família também, tá? Então, para você é muito importante ligar os pontinhos e sempre lembrar que a gente não é importante para você só um grupo, que é um grupo mais social, um grupo mais de você estar compartilhando com pessoas que são seus conhecidos, vamos dizer assim. E isso para você é importante na vida, mas para você é importante também a família. A família está como centro para você. O seu ponto central magnético é 3 e a família está em 3, né? Então, para você lembrar disso também. Por que que eu falei isso? Porque dependendo das decisões que você precisa tomar, às vezes ouvir a família é importante. Então, enfim, fica aí mais uma reflexão. Muito bom, muito bom. E observe tudo isso, tá? Observe suas Bom. simbioses, a sua jornada, e qualquer dúvida, a gente está por aqui com certeza. Tá Ok? bom. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de ter você aí me presenteando com toda a sua sabedoria, análise da minha molécula, que é fantástica. Espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade, porque é incrível. É incrível. É muito bom. Né? Vale muito a pena. Muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso, como eu digo, não por mim, tá? Não porque assim, que legal, que bom que o que eu falei deu certo. Mas assim, como eu gostaria que as pessoas entendessem que a molécula pode ser muito boa para elas. Então, quanto mais a gente tem desse depoimento, mais eu fico feliz e gratidão, mais uma vez, por ter aceito, gratidão por estar aqui e compartilhar tudo isso com a gente. Gratidão. Até a próxima, espero que tenham próximas. Obrigada. Mais para frente, eu quero fazer em grupos, eu quero chamar 2 pessoas, 3 pessoas, para a gente falar de um tema específico. Então, sei lá, 2 pessoas, igual você, 2 pessoas que são advogadas. Como a molécula é diferente, como elas atuam, e enfim, esse tipo de temporadas especiais. Muito bom, e eu acho que eu vou estilizar o desenho da minha molécula para fazer a Superwoman para mim. Eu acho que eu preciso dessa imagem. Show! Cara, é você, a sua consciência, a sua molécula, é demais, é demais. Muito legal. Obrigada, viu? Gratidão. Lindo dia para você. Ame a vida e viva o amor.